Agora é hora da Central do Mercado, né? Tudo que você precisa saber, contratações, negociações, quem chega, quem sai. Vinícius Bueno já está aqui no telão para nos atualizar do mercado. É contigo mesmo, Vinícius. Fala, Escobar, tudo bem? No Vasco da Gama, além da possibilidade de reforçar o time, tem também a possibilidade de perder jogadores importantes. Nos últimos dias, o time Cruz Maltino foi procurado por clubes europeus interessados na contratação do Lucas Piton, lateral esquerdo que fez 37 dos 38 jogos e que terminou a temporada como líder de assistências da equipe. Escobar. Valeu, Vinícius Bueno, nos atualizando aí sobre o mercado dessa época. O negócio... O Matos é um cara muito agressivo no mercado. No Palmeiras ele contratou dezenas de jogadores, nem todos fizeram sucesso, mas alguns fizeram muito sucesso. Até hoje tem jogadores do Palmeiras que ele contratou, né, e que estão lá ganhando títulos, defendendo o clube, fazendo muito sucesso, dando retorno técnico, financeiro, né, quando são negociados. É uma clara mudança aí de postura no mercado, que o Vasco sinaliza, porque é um dirigente que tem essa característica, né, de ir para cima, de tentar contratar jogadores muitos de bom nível. Agora, vai depender, eu acho que muito desse suporte financeiro. Imagino, obviamente, né, que ele tenha conversado com os caras da 777 para saber como isso vai funcionar. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, ele vai depender muito disso. De o Vasco acertar eventuais contas pendentes referentes a esse ano, que está terminando, e de fato, os caras colocarem grana para que ele possa ir ao mercado. Senão não vai adiantar nada, ele vai fazer o quê? Pelo perfil dele, eu acho que não vai adiantar muita coisa. Não que ele se contrate jogador caro. Ele foi buscar o Rafael Veiga, ele foi buscar novo ainda no Coritiba, depois emprestado para o Atlético Paranaense, voltou para o Palmeiras e virou um jogador super importante. O Everton foi contratado por ele, né? Marcos Rocha, Mike, tem vários jogadores que jogam até hoje no time do Palmeiras e que ele contratou. Acho que o Zé Rafael também, né? Zé Rafael também foi ele, titular. Tem vários jogadores que ele contratou. E muitos já foram negociados. O Palmeiras já negociou, já vendeu. Dudu. Aliás, tem uma semelhança, até escrevi isso no meu blog. Tem uma semelhança entre... E isso aí é uma informação, né? O que o atraiu também no Vasco foi a chance de tentar reproduzir o que foi feito no Palmeiras em 2015, né? Para lembrar, o Palmeiras tinha o Paulo Nobre presidente, quase caiu em 14. Aí em 15 o Palmeiras traz o Alexandre Matos, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. E a primeira contratação que muda assim, o patamar do Palmeiras no mercado é a de Dudu. O Dudu era do Dinamo de Kiev, estava emprestado ao Grêmio, fez uma boa temporada em 2014 pelo Grêmio. E aí o São Paulo queria, o Corinthians queria, o Palmeiras quis também. E o Palmeiras foi lá e levou o jogador. Então, quando o Palmeiras consegue superar... Hoje é fácil falar, o Palmeiras ganhou uma disputa com o São Paulo, mas na época não. Era o contrário. O Palmeiras ele era o mais pobrezinho ali, era visto dessa maneira. E quase tinha sido rebaixado. Quando o Dudu vai para o Palmeiras, é uma pancada que o Palmeiras dá nos rivais e mostra o sinal de uma mudança de postura no mercado. E ele chega com esse cartão de visitas. O Matos chegou já, derrubou o Corinthians e o São Paulo e levou o Dudu para o Palmeiras. O Dudu virou, para mim, ele é o jogador mais importante dessa era, embora tenha se machucado esse ano, né? Dessa era de conquistas do Palmeiras, de 15 até agora, para mim ele é o cara mais importante, eu vejo dessa forma. Embora não tenha participado de todos os títulos, que teve aquele período fora do país, né? Porque ele é o símbolo dessa mudança. É com o Dudu que o Palmeiras começa a mudar e ganha a Copa do Brasil naquele ano, com o Marcelo Oliveira de técnico. Então ele está motivado por reproduzir algo parecido. Mas vai depender da condição financeira do Vasco, se os donos do futebol vascaíno, os americanos lá, os caras da empresa, se eles vão de fato colocar a grana. Na época o Paulo Nobre abriu mais o cofre, o Palmeiras também já estava mais estruturado para fazer contratações depois de um período ali de saneamento financeiro administrativo. Entrou a Crefisa como patrocinador, mas na época sem esses aportes tão grandes, né? Era um início de patrocínio lá da empresa da atual presidente, e ele fez um trabalho um pouco controverso em alguns momentos, mas que foi importante, porque tem muitos jogadores que ganharam títulos que ele contratou e outros que estão lá até hoje. Ele é um dirigente controverso por conta disso. Aí ele gasta muito, ele contrata muito jogador assim, ele dá vários tiros. Alguns foram certeiros, outros não. A maior falha foi o Borja, né, que foi uma contratação mais cara e que não funcionou. Foi um grande erro, mas tem acertos também. Eu acho que assim, a grande questão é isso, ele precisa de condição para trabalhar, a condição é grana. Sem grana, não sei se vai funcionar, não. Quando ele chegou, o Paulo Nobre pagou para ele exatamente o dobro do que ele ganhava. Eu lembro bem disso, acompanhei bem isso. O dobro, você ganha 50, vai ganhar 100. Não foi nem esse o número, era de 80, pulou para... Você está fazendo a suposição, né? Mas o número foi, vou dar o exato agora, de 80 para 160. Foi o salário que ele chegou ganhando
no Palmeiras. E fez um trabalho bom. Ele foi apresentado quase como um goleador. Sim. Sabe como é que é? Não foi uma apresentação? Sim. Tem um diretor trabalhando aí, né? Normalmente é assim, né? Não, mas você deve lembrar Ele era bicampeão brasileiro com o Cruzeiro ali, ele era o diretor de futebol. Com pompa. Né? E foi uma contratação boa. Essa é uma contratação que deu certo, que a gente costuma dizer. Deu certo. Porque na balança, o Mauro citou aí alguns tropeços, mas teve muita coisa boa. O cara não adivinha, vai contratar só astros que soltam rojões, não é isso. Mas ele foi uma boa contratação. É um profissional respeitado no mercado, né? Valioso, o trabalho dele é um trabalho competitivo mesmo, ele atua de forma agressiva. Tomara que dê certo, a gente torce para que dê certo. O Vasco é grande mesmo, ficou numa pindaíba aí, bateu na trave para cair. Tomara ressurja. Eu peguei uma lista rapidinho aqui, ó. Vitor Hugo, que foi titular, foi campeão, né? Sim. Foi vendido para a Itália. Mike, Luan, Felipe Melo, Keno, Rafael Veiga, William Bigode, Bruno Henrique, que está no Inter, volante, Davidson, Everton, Marcos Rocha, Scarpa, Gustavo Gomes, tudo ele contratou. Quer dizer, caras que saíram, caras que estão lá, que estão em outros clubes, mas que deram retorno técnico ao Palmeiras. Então ele teve vários tiros certeiros também. Agora, repito, depende da condição que o Vasco vai oferecer. O Palmeiras deu condição para ele ir ao mercado. Porque ele não é o cara de ficar só peneirando jogador baratinho, que vai brilhar, não. Ele pega uns novatos, mas assim, o próprio Rafael Veiga já era um jogador promissor. Outros clubes estavam de olho, ele foi lá e contratou. Não é assim, ele foi lá quase no berçário, pegou o garotinho novinho, criou. Pegou ele no Coritiba e o Johan no Chapecoense, ao mesmo tempo. Um deu certo, outro não. Exato, exatamente, bem lembrado. Isso. No Atlético Paranaense ele participou da negociação, tudo mais, do Vitor Roque. Sim. E no Uruguai... Duas, né? Da contratação e da venda, né? Isso, da contratação e da venda. E no Uruguai ele foi buscar o Canóbio. Acho que é bom jogador também. Jogador de seleção. Sim. Jogador de seleção uruguaia. E a gente pode puxar aqui, ó. O Matos ele acumula títulos no Brasil pelo Cruzeiro, Campeonato Mineiro em 2014, os brasileiros de 2013 e 2014. No Palmeiras, 2 brasileiros, ficou com vice em 2017, campeão da Copa do Brasil de 15. E no Atlético Paranaense chegou à final da Libertadores da América. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, tá aí, Alexandre Matos no Vasco. É um cara, assim, que tem muita habilidade na negociação, né? É um cara que vai firme no mercado da bola e, ao mesmo tempo, também bem relacionado, acho que no meio do futebol, né? Tem muitos contatos, o Alexandre Matos. Acho que como a gente fala em contratação de jogador, de técnico, serve para o dirigente. Quem está contratando tem que saber quem está contratando. O Vasco está contratando um profissional que gosta de ir ao mercado, trazer vários jogadores. Então o Vasco tem que dar essa condição, tem que ter uma situação financeira para que ele possa fazer isso. Ele fez várias contratações no Palmeiras, que foram citadas aqui, foram importantes, ele participou de conquistas do Palmeiras, mas ele é daquele cara que contrata bastante, e aí muitos dão certo, muitos não dão. E os que dão certo formam um time que acabou campeão. Tô falando de estilo, não é nem uma avaliação. Ele trouxe vários que deram certo e vários que deram errado. Ele trouxe Amaral, André Giroto, ele trouxe Raider Matos. Lucas Lima. Não, Lucas Lima não deu certo. Um meia que chama Regis, por exemplo, o Roger Carvalho, zagueiro, Guerra, que veio com Borja, e vários que deram certo e até hoje estão aí dando título pro Palmeiras, outros deram lucro financeiro. Mas, então, teve seus erros, mas também formou base desse time campeão. Sim, sem dúvida. Ele foi importante nessa reconstrução do Palmeiras. O saldo. Sim. Então, saldo positivo. Saldo é positivo. Sim. E o que eu digo é, se você vai trazer o Matos, você tem que saber que ele trabalha assim. Não adianta você trazer o Matos e ficar cobrando o cara. Não, mas aí a gente tem que valorizar um pouco mais aqui o que é a base, tem que gastar menos, nós não vamos disputar com esse time. O Matos trabalha de outra maneira. O Palmeiras, quando ele sai, o Palmeiras muda a sua postura no mercado. Ele sai no final de 19, vem o Anderson Barros, a partir de 2020, e o Palmeiras hoje é um time que passou o ano inteiro com 2 contratações. Mudou a política do Palmeiras. A partir já de 2020, o primeiro ano sem o Matos como diretor, o Palmeiras começou a usar os moleques da base. Aquela primeira geração ali, com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Veron, Renan, Wesley. Esses caras começaram a ganhar espaço. E agora veio essa geração, com o Hendrick, com o Luiz Guilherme, com o Vanderlan, com o Fabinho, com o Naves, enfim. O Palmeiras mudou a sua postura. Se o Matos estivesse lá até hoje, o time não estaria trabalhando como está trabalhando hoje, né? Então, você tem que saber o que você quer.
Então o Vasco, imagino que quando contratou Alexandre Matos, ele está disposto a ir no mercado, a disputar jogador com outros times. O Vasco, ele tem hoje a SAF, né, os donos hoje do Vasco, é uma empresa que na teoria tem dinheiro para disputar no mercado. O Vasco, inclusive, ele não cai também pelo trabalho do seu técnico, Ramon Dias, que fez um bom trabalho, mas também porque contratou vários jogadores no meio do ano. O Vasco, praticamente ele remontou o time com a bola rolando. Vieram cerca de 5, 6 jogadores que são titulares ou são jogadores que jogam sempre. O Verratti é o principal deles, mas veio o Medel, veio o Paulinho, que fez o gol, que manteve o time, o próprio Serginho, que fez o gol também. Tem cerca de meia dúzia ali jogadores que chegaram agora, no meio do ano, e ajudaram o Vasco a ficar na Série A. Mas estamos de volta à Rádio Jovem Pan, com a palavra o Bruno Prado, analisando aí essa contratação do Vasco, Alexandre Matos, o novo diretor executivo de futebol, e que chega não só com essa responsabilidade de fazer a montagem do elenco para a próxima temporada, mas como disse o Mauro, né, Bruno, tem algumas dívidas aí pendentes. Aqui em São Paulo, que a gente sabe, tem a questão do Léo e tem a questão do Piton. Corinthians e São Paulo ainda cobram essas dívidas do Vasco, e ele também vai ter que ter essa habilidade para poder negociar, para poder acertar tudo isso. Sim, tem essas questões que o Vasco tem que acertar, os jogadores que o Vasco comprou ano passado e ainda precisa pagar, ou não sei exatamente se uma parte ou tudo, enfim, mas os clubes, eles querem receber, obviamente, então tem que acertar, mas eu imagino que será um Vasco agressivo no mercado. O Payet foi outro que eu não citei aqui, que chegou no meio do ano e participou dessa permanência no Vasco. O Rossi chegou também no meio do ano. O Vasco fez quase outro time no meio do ano. Então, pelo que eles fizeram agora esse ano e pelo perfil do Alexandre Matos que eles estão contratando, eu imagino um Vasco que vai ser agressivo no mercado, que vai tentar contratar jogador e vai disputar com outros times no mercado, como até o exemplo que o Mauro citou do Dudu com o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia disputar, como o Vasco, até há pouco tempo, não disputava. O cara tem uma proposta do Flamengo e uma do Vasco. Obviamente ele ia pro Flamengo. O cara tem uma proposta, nem digo o Flamengo que é um time mais rico, o cara, sei lá, tinha uma proposta do Corinthians e do Vasco, ele ia pro Corinthians. Mesmo o Corinthians com problemas financeiros, porque o Vasco é um time que ficava subindo e descendo. E quando ele chega ao Palmeiras, o Palmeiras era um time que estava subindo e descendo. Então eu imagino que a ideia, como tinha a ideia do Paulo Nobre de investir mais, seja investir mais, né? O Matos chega em 2015, em 2014 o Palmeiras quase caiu. Agora ele chega ao Vasco em 2024 e em 2023 o Vasco quase caiu. E claro que não é ele o salvador, mas o clube. O Paulo Nobre passou a investir mais, depois de ficar 2 anos ali tentando arrumar a casa, e o Vasco agora, SAF, também imagino que vai investir mais no mercado. Essa história do chapéu do Dudu, né, que o Alexandre Matos conduziu as negociações, ele disse que estava se adaptando ainda em São Paulo, tinha acabado de chegar no Palmeiras, ainda estava andando com o motorista do clube, e aí o motorista ligou na Rádio Jovem Pan, a época Esporte em Discussão, né, hoje Bate Pronto, e ele disse que estava ouvindo ali uma briga de setoristas do São Paulo e do Corinthians brigando. Não, o que eu sei é que no São Paulo está fechado já o Dudu. E o do Corinthians respondia, não, que nada, no Corinthians está fechado. E nisso o motorista virou para o Alexandre Matos e falou assim, será que um dia o Palmeiras vai entrar nessas disputas, nessas brigas por jogadores com os rivais? Aí ele tinha um contato com o empresário do Dudu, com o staff, ligou para saber a situação, falou, tá tendo aí a disputa mesmo, mas não tá resolvido. Ele chegou no meio da parada lá e levou o Dudu pro Palmeiras. Tem essa história de que começou no carro ali do Palmeiras, né, o motorista que ligou na Rádio Jovem Pan, ouvindo, né, aqui a nossa programação esportiva, e tava essa disputa, São Paulo, Corinthians, e no final das contas ele acabou trazendo o Dudu, entrou em contato com o staff para saber a situação, os detalhes. Aí o Dudu pegou o chapéu da Jovem Pan e... Também teve esse episódio envolvendo a Rádio Jovem Pan. Saudações vascaínas! O Vasco intensifica suas atividades fora de campo, buscando a renovação de Ramon Dias e sondando jogadores para reforçar a equipe em 2024. O clube disputa com o Bahia a contratação do volante Tomás Rincon, do Santos. Além disso, o Vasco fez contato com Gustavo Scarpa, atualmente no Olympiacos da Grécia, e negocia com o zagueiro Júnior Alonso, do Krasnodar da Rússia. Outro alvo é o volante Fernando, do Sevilha, que pode chegar em janeiro. Há também o interesse em repatriar Felipe Coutinho e Alan para a próxima temporada. O novo diretor de futebol, Alexandre Matos, vai buscar fortalecer o elenco de forma assertiva, visando a temporada de 2024.